Tá para gravar aqui. E aí nós tínhamos parado no último encontro aqui na página 27, correto? A Sim, sedução e correto. suas consequências imediatas. E aí a camarada Jerusa se voluntariou aí para fazer essa leitura para a gente, tá bom? Então vamos lá. Posso começar, PH? Pode, pode. 3. A sedução e suas consequências imediatas. O som está bom? Tá ótimo, a gente escuta você com uma clareza cristalina. Então tá bom. É natural que a suspeita caísse, primeiramente, sobre a governanta inglesa, pois o garoto havia mudado durante a sua estadia. Duas lembranças encobridoras relativas a ela, em si incompreensíveis, foram conservadas por ele. Certa vez, em que andava na frente, ela havia dito aos que a seguiam: "Olhem só o meu rabinho." Em outra ocasião, num passeio de carro, seu chapéu fora levado pelo vento, para a grande alegria dos irmãos. Isso apontava para o complexo ligado à castração e permitia, talvez, a construção segundo a qual uma ameaça que ela dirigira ao garoto havia contribuído bastante para a gênese de sua conduta anormal. Não há nenhum perigo em comunicar tais construções ao analisando. Elas nunca prejudicam a análise quando são erradas. E é claro que as formulamos apenas quando a perspectiva de, por meio delas, alcançar uma aproximação à realidade. Como efeito dessa colocação, surgiram sonhos cuja interpretação não foi muito bem sucedida, mas que pareciam lidar sempre com o mesmo conteúdo. Até onde se podia compreendê-los, diziam respeito a ações agressivas do garoto contra a irmã, ou a governanta, e a energéticas repreensões e castigos por isso. Como se, depois do banho, ele tivesse querido desnudar a irmã, arrancar-lhe a vestimenta, ou o véu, e coisas assim. Mas não foi possível obter da interpretação um conteúdo certo. Quando se teve a impressão de que nesses sonhos o mesmo material era trabalhado de maneira sempre diversa, o entendimento dessas supostas reminiscências estava assegurado. Só podiam ser fantasias que em algum momento, provavelmente na puberdade, o sonhador tinha criado acerca de sua infância e que agora emergiam de novo, em forma dificilmente reconhecível. Vocês têm algum comentário em relação a esse primeiro grande parágrafo aqui desse tópico 3? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Me chamou a atenção aqui nessa parte que ele coloca o seguinte: não há nenhum perigo em comunicar tais construções ao analisando. Elas nunca prejudicam a análise quando são erradas. E aí eu fico pensando, né, naquela questão que acho que a gente comentou no último encontro, sobre a resistência, né? Em talvez sustentar demais uma hipótese e isso acabar influenciando negativamente na direção do tratamento, né? Hum. O Freud ele tem um texto específico só sobre a tal das construções, né? Um texto tardio que vocês encontram, acho que é no volume o quê? Eu estou até com ele aqui, volume 19, né?
da edição da Companhia das Letras, né? Um texto bem do final da obra do Freud, onde ele, de alguma maneira, tenta falar um pouco sobre a tal das construções que o analista produz ao longo do tratamento, né? E quando ele fala de construções aqui, é bom lembrar que ele está se referindo especificamente a essa questão aqui desse complexo ligado à castração, né? Que está ligado a esse evento aqui da perda do chapéu, né? Então, a tal da governanta inglesa, ela estava de alguma maneira dentro de um carro, aparentemente, e aí o vento vai e leva o chapéu dela, né? E aí o Freud faz uma construção dizendo que isso representaria de algum modo essa questão do complexo ligado à castração, né? E Qual bom, é o nome desse texto, PH? o nome do texto, Construções e Análise. Ah, sim. Obrigada. É lá do final. E aí o que acontece? Essa coisa aqui de complexo ligado à castração, relacionado à ideia da perda do chapéu, é uma ideia freudiana que aparece desenvolvida mais especificamente no tema do simbolismo, né? Então, quem fez o curso lá conosco da interpretação dos sonhos, né? De alguma maneira se aproximou da ideia de que para o Freud existiriam alguns determinados símbolos que teriam um caráter de significado compartilhado, né? Então, esse talvez seja um tema enfatizado pelos colegas que trabalham com a psicanálise, né? Por quê? Porque existe sempre essa ideia de que o Freud trabalha com essa concepção de que o sonho, por exemplo, ele seria os elementos do sonho teriam um significado eminentemente individual, né? Então, Freud trabalha com essa perspectiva, mas ele também apresenta um complemento para essa teoria dos sonhos, e esse complemento diz respeito justamente aos desenvolvimentos do simbolismo, né? Então, nessa teoria do simbolismo, que Freud sustenta até o fim da vida, um determinado símbolo do sonho teria um significado compartilhado, né? Um significado coletivo, né? E aí entram essas considerações, né? Então, por exemplo, tem alguns bem famosos, né? A ideia da ponte como um símbolo para o pênis, né? A ideia aqui da perca do chapéu ligada à dinâmica da castração, né? Corte de cabelo também ligado à castração, né? Então, tem uma série de fenômenos, de imagens específicas que o Freud intui que têm significados compartilhados, tá bom? Então, isso vocês encontram lá, tanto na interpretação dos sonhos, está lá colocado, como vocês encontram também em textos como um texto das conferências introdutórias, tá bom? Então, são textos em que o Freud sustenta essa dinâmica, né? Essa técnica do simbolismo como uma via de acesso também ao inconsciente. Aqui, aparentemente, ele não está falando de um sonho, né? Pelo menos não está claro muito bem que seja um sonho, parece mais uma espécie de lembrança, né? Ele está chamando de lembrança encobridora, né? Parece um evento que foi meio esquecido ou não, algo que está meio dúbio aí para ele, mas ele acredita que é possível comunicar essa construção a partir dessa imagem, né? Então, colocar para o analisando que talvez isso tenha a ver com esse complexo, né? E aí ele diz que, no final das contas, isso acabou suscitando uma série de outras questões, né? Alguém ia falar aí? Eu queria comentar só que quando o Freud coloca que isso é uma lembrança encobridora, só que como ele ouviu isso, foi do mesmo modo como a gente estava discutindo da semana passada sobre o que seria da ordem da realidade ou não. Por que será que talvez quando ele ouve isso, ele classifica como lembrança encobridora e não um dado concreto da realidade, enquanto que outros fatos da vida do Homem dos Lobos
ele coloca como sendo coisas verdadeiramente concretas que poderiam até ser verificadas com outras pessoas da vida do Homem dos Lobos ali, dos familiares. Aqui é uma boa pergunta, né, Johan? Aqui talvez a gente não tenha muito bem um critério que ele utilizou para estabelecer essa demarcação, né? A gente fica sem ter aí notícia disso. Mas o fato é que ele diz que depois que ele comunicou isso para o analisando, né, fez essa construção, devolveu isso, apareceram uma série de sonhos que ele vai analisar depois, né? Isso vai ter implicações para o caso. Mas, de fato, a gente talvez não tenha, pelo menos eu não encontrei aqui, não sei se vocês conseguiram encontrar, mas eu não consegui encontrar essa demarcação do porquê que ele classifica como uma lembrança encobridora, né? Porque talvez me parece um pouco que o Freud, por já ter essa teoria do simbolismo já bem consolidada desde 1900, desde a interpretação dos sonhos, eu acho que talvez o filtro com que ele receba as coisas já fique pré-organizado segundo a teoria que já está consolidada para ele. Não sei se propriamente ele ia elaborar um método, ou que isso tem uma metodologia específica em alguma parte da obra dele que vai falar, ó, em lembranças encobridouras dá para você ver que elas são lembranças a partir do momento que você define X, Y, Z. Se ele se enquadra em X, Y, Z, a gente consegue pegar e filtrar e saber que isso é uma lembrança encobridora. Me parece muito mais um aspecto teórico pré-elaborado pelo Freud, e aí ele via aquilo lá como uma lembrança encobridora, porque já estava ligado com o simbolismo que ele já tinha visto previamente, do que necessariamente uma coisa que tinha talvez um rigor metodológico para ser pensado. Pode ser, mas é importante também lembrar que essa questão do simbolismo aparece, vamos dizer assim, tardiamente na obra do Freud, não aparece de imediato em 1900, né? Então, lá na primeira edição da Interpretação dos Sonhos, a parte que diz respeito ao tema do simbolismo é mínima, né? São só alguns pares de páginas, né? E depois ele foi se dando conta que esse tema do simbolismo era importante para a questão da interpretação em psicanálise, né? Da interpretação dos sonhos, motivado aí talvez por certa influência dos trabalhos tanto do Jung quanto do Otto Rank, né? Então isso foi progressivamente aumentando, né, durante a obra, ao ponto, por exemplo, de aquilo que era inicialmente, sei lá, talvez umas 5, 6 páginas, em dado momento da obra final aqui, da edição final, a gente tem cerca de 60 páginas dedicadas ao simbolismo, né? Então é muita coisa, é muito símbolo, né? E isso talvez deveria chamar a nossa atenção, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, né? A nossa compreensão sobre a interpretação dos sonhos do Freud é muito pobre, porque a gente acha que é só associação livre, né? Então, significado individual, e não é, né? O Freud propõe a teoria do simbolismo como um complemento a essa interpretação dos sonhos, que é pautada, vamos dizer assim, nessa associação livre do paciente, né? Então é como se o analisando ele fizesse as associações, né? Ele de alguma maneira entrasse ali na associação livre, comunicando esses conteúdos inconscientes, mas a tarefa do analista seria atuar nesses pontos cegos, né? Porque teriam determinados, ele chama de elementos mudos, salvo engano, tem determinados elementos mudos do sonho. E aí a tarefa do analista seria chegar aí com o seu conhecimento sobre o simbolismo, né? E aí propor, né, para o analisando, advertido de que teriam determinados símbolos que seriam coletivos, né, que seriam compartilhados. Então, esse é um ponto importante para a gente, mas a gente não tem aqui muito bem essa demarcação que você coloca, né? Mas, enfim, vamos tentar avançar? Vamos. Sua compreensão ocorreu de uma só vez, quando repentinamente o paciente se lembrou de que, ainda muito pequeno, na primeira propriedade, seu irmão havia induzido a práticas sexuais. De início veio a lembrança de que no sanitário que usavam, com frequência, ela fez a proposta: vamos mostrar um ao outro bumbum? E fez seguir o ato às palavras. Depois se apresentou a parte essencial da sedução,
com todos os detalhes de tempo e lugar. Foi na primavera, num tempo em que o pai estava ausente, as crianças brincavam no chão, num aposento, enquanto a mãe trabalhava no cômodo vizinho. A irmã tinha segurado seu membro e brincado com ele, dizendo coisas incompreensíveis sobre a Nânia. A maneira de explicação que a Nânia fazia o mesmo com todo mundo, com o jardineiro, por exemplo, que o colocava de cabeça para baixo e agarrava seus genitais. Isso permitiu a compreensão das fantasias que havíamos conjecturado. Elas deviam apagar a lembrança de um acontecimento que mais tarde parecia ofender o amor próprio masculino do paciente. E alcançavam esse fim ao substituir a verdade histórica pelo oposto desejável. Conforme essas fantasias, ele não tinha desempenhado o papel passivo diante da irmã, mas, pelo contrário, fora agressivo, quisera ver a irmã despida, fora rechaçado e castigado, e por isso tivera o acesso de fúria de que a tradição doméstica tanto falava. Talvez aqui a gente tenha aí a resposta do camarada Johan, né? Vamos devagarzinho no texto, mas aparentemente ele está colocando aqui que essas fantasias de agressão que a gente encontra anteriormente, né? Colocadas na página anterior do sonho, né? Apareceriam como uma espécie de, vamos dizer assim, compensação, né? Como se ele estivesse dizendo assim, bom, a verdade dos fatos foi que o homem dos lobos foi colocado numa posição apassivada, né? Ele foi colocado numa posição aí onde ele estava objetalizado aí pela irmã, né? E aí o que é que acontece? Na fantasia dele, lá no sonho, né, aparece justamente o contrário, né, como uma forma, uma espécie de talvez de compensação, né? Então, no sonho eu me coloco como ativo, né? Sou eu que quero tirar a roupa da minha irmã, sou eu que de alguma maneira exerço certa violência sobre ela, né? Então, tem esse jogo aí, né, de opostos. Vamos continuar. Era também adequado envolver nessa ficção a governanta, a quem a mãe e a avó atribuíram a maior parte da culpa por seus ataques de raiva. Tais fantasias correspondiam precisamente, então, às lendas com que uma nação que se tornou grande e orgulhosa procura ocultar a pequenez e a desdita de seu começo. Na realidade, a governanta só podia ter uma participação remota na sedução e nas suas consequências. As cenas com a irmã tiveram lugar na primavera do mesmo ano em que, nos meses de pleno verão, a inglesa veio substituir os pais ausentes. Foi de outra maneira que se originou a hostilidade do menino com a governanta. Ao insultar e xingar de bruxa a babá, ela seguia os passos da irmã, que havia contado primeiro aquelas coisas monstruosas da babá, e assim o deixava exteriorizar contra ela a aversão que, em consequência da sedução, como ainda veremos, ele tinha desenvolvido para com a irmã. Mas a sedução pela irmã não era certamente uma fantasia. Sua credibilidade foi aumentada por uma comunicação jamais esquecida, da época madura posterior. Um primo, mais de 10 anos mais velho, tinha-lhe dito, numa conversa sobre a irmã, que se lembrava muito bem da criaturinha petulante e sensual que ela havia sido. Quando era uma menina de 4 ou 5 anos de idade, ela se sentou uma vez em seu colo e lhe abriu a calça para pegar em seu membro.
Neste ponto, gostaria de interromper a história da infância de meu paciente para falar dessa irmã, de seu desenvolvimento, seu destino e a influência que teve sobre o irmão. Ela era 2 anos mais velha e sempre permanecera à frente dele. Indomável como um garoto na infância, logo principiou um brilhante desenvolvimento intelectual. Destacou-se pela inteligência aguda e realista, privilegiando as ciências naturais em seus estudos, mas produzindo também poemas que o pai estimava bastante. No tocante ao espírito, era bem superior a seus numerosos pretendentes iniciais e costumava gracejar deles. Mas aos 20 e poucos anos, começou a ficar de humor deprimido, queixando-se de não ser muito bela e se afastando de todo o convívio. Ao fazer uma viagem, em companhia de uma senhora amiga, retornou contando coisas totalmente inverossímeis, que seria sido maltratada por essa acompanhante, mas permaneceu obviamente ligada à suposta atormentadora. Numa segunda viagem, pouco depois, envenenou-se e veio a morrer longe de casa. É provável que sua feição correspondesse ao início de uma dementia praecox. Ela era prova da considerável herança neuropática da família, mas não certamente a única. Um tio, irmão do pai, morreu após uma longa e singular existência, com indícios que levam a pensar numa grave neurose obsessiva. Um bom número de parentes colaterais foi acometido, e ainda é, de perturbações nervosas mais leves. Aqui ele tá mostrando para a gente certo quadro familiar, né? A ideia, por exemplo, acho que a gente tinha até comentado talvez em algum outro encontro, né? Dessa série de situações muito peculiares que diziam respeito a essa vida familiar do homem dos lobos, né? Então, tem essa questão aí da irmã, né? Os tios, o pai que ele falou anteriormente, que também era alguém que não gozava aí de certa saúde, né? E aqui o Freud, ele fala dessa tal herança neuropática da família, né? Então, ele está colocando aí nesses termos para a gente o que é que acontece, né? É uma herança neuropática. Essa herança dá para ser entendida de que forma, assim, mais ou menos? É uma Pois herança é, né, genética, uma cara? herança simbólica? Pois é, é complicado a gente falar. Salvo engano, nessa época aqui, ainda não existia uma compreensão da genética como a gente conhece hoje, né? Então, a gente ainda não tinha a genética como a gente conhece hoje, mas existia certa compreensão de que alguns elementos eles eram transmitidos por meio de uma espécie de via biológica, né? É tanto que o Freud fala da filogenética, né? Que é justamente um dos pilares dele para a compreensão de uma série de elementos, né? Inclusive do tal do simbolismo, né? O simbolismo tem aí uma questão que diz respeito a certa transmissão de elementos culturais que vão aí pela linguagem, que vão aí por essa transmissão oral, mas também abarca essa dimensão filogenética, né? Então, Mas eu acho que a gente pode também entender, né, PH, essa herança aí um pouco mais além, né? Uma herança simbólica e adoecedora, né? Que toda família, em certo sentido, né, tem, né? Pode. É uma interpretação possível, né? Tem uma pergunta. Oi. Desculpa, PH, te interrompi. Que é isso, rapaz? Faça aí sua pergunta. Não, é que eu fiquei muito na dúvida do que significa dementia praecox. A demência
É a demência precoce, né? E aí eu fui joguei no Google e parece que tem um artigo falando sobre esquizofrenia relacionado a uma demência precoce. Então também fico pensando dessa articulação, assim, desses Uhum. de doença precoce, de uma demência precoce, mas relacionado também a uma doença psíquica, né? Então. Não, pô, demência precoce, salvo engano, pessoal, era o termo que era mais utilizado para essas questões que diziam respeito ao campo da psicose, tá bom? Então, o trabalho do Jung, por exemplo, lá na escola de Zurique, ele inicia justamente a partir de uma espécie de aproximação, de uma tentativa de trabalho com a tal da demência precoce, tá certo? Então, é algo mais ou menos dessa ordem. E aí a camarada Paola falou dessa questão do simbólica, que pode ser uma transmissão simbólica, e de fato a gente talvez possa interpretar por aí, né? Em alguma medida. Mas a gente também não pode esquecer que até certo ponto também o Freud trabalhava tranquilamente com a concepção de que seria possível uma espécie de seria possível que um elemento propriamente biológico pudesse interferir em alguma afecção posterior, né, na família. Por Uhum, exemplo, sim. quando vocês chegam lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, vocês vão ver o Freud associando a sífilis com um estado psicopatológico do filho, né? Então, se o pai tem uma sífilis, né, o filho muito provavelmente vai ter uma espécie de problema psicológico, né? Então, o Freud fazia essa associação, tá lá nos 3 ensaios, né? Então, é possível, mas é possível, né? Vamos ler aqui o que é que ele vai. Talvez ele fale um pouco mais sobre essa família depois, né? E a gente tenha mais elementos para entender o que é que ele está dizendo aqui, né? De herança, sobre herança neuropática. Né? Vamos lá. Para nosso paciente, a irmã era, na infância, sem considerar no momento a sedução, uma incômoda rival na estima dos pais, cuja superioridade, demonstrada impiedosamente, ele sentia como algo opressivo. Invejava particularmente o respeito que o pai testemunhava pelas capacidades de seu espírito e as realizações intelectuais, enquanto ele, intelectualmente inibido desde a neurose obsessiva, tinha de se contentar com um prestígio menor. A partir dos 14 anos de idade, sua relação com a irmã começou a melhorar. Uma disposição similar de espírito e a oposição comum aos pais o aproximaram, tanto que eles se tratavam como excelentes amigos. Na tempestuosa excitação sexual da puberdade, ele ousou buscar uma maior intimidade física junto a ela. Ao ser rejeitado de maneira hábil e decidida, voltou-se para uma menina camponesa que servia na casa e que tinha o mesmo nome de sua irmã. Assim fazendo, deu um passo decisivo para sua escolha heterossexual de objeto, pois todas as garotas, por que mais tarde se apaixonou, frequentemente com os mais claros indícios de obsessão, eram também criadas, cuja educação e inteligência tinham que estar bem abaixo das suas. Se todos esses objetos amorosos eram substitutos para a irmã que lhe foi negada, não é de rejeitar que uma tendência ao rebaixamento da irmã, a abolição de sua superioridade intelectual, que um dia o oprimira tanto, tenha sido decisiva na sua escolha de objeto. Esse ponto aqui é interessante também, porque ele está falando justamente de como o Homem dos Lobos ele constituiu, fez essa eleição de objeto. Né? Ele diz que isso tem relação direta com a figura da irmã, né? Então está trazendo aqui para. É engraçado isso, né? Porque geralmente o que a gente escuta sobre
sobre essa questão da eleição de objeto, que isso tem a ver com a mãe, né? A gente não sabe muito bem como é que isso vai aparecer depois, mas a mãe até não aparece tanto aqui pelo menos até agora, né? No relato aí do Freud, né? E aí ele coloca a figura da irmã como decisiva para essa eleição de objeto, né? Então a gente vê aí certo movimento do Freud, né, de conseguir, de alguma maneira, entender que uma irmã, né, ou seja, uma pessoa ali que está muito mais próxima da criança, no sentido da idade, né, pode ser decisivo para a eleição de objeto, muito mais decisivo, inclusive, do que uma mãe, né? Isso. É engraçado esse ponto que você colocou aí, né? Porque eu atendo uma pessoa que é justamente se trata disso, né? A quem fez a função de maternagem ali foi a irmã mais velha, né? Então tem esse desdobramento, assim, de quem é que faz essa função, né? É, é. Pode ser, né? Vamos lá, Jerusa. Sim, o PH, eu gostaria de sublinhar essa palavra que você falou, né? Eleição. Eu gosto muito dessa palavra, porque dentro dela tem a lei. Então, eleição, lei. Quem que aí parece que regeu essa regra, essa lei, né? Foi a irmã, né? Foi essa irmã. Então, a palavra eleição parece que ela já encaminha, né, para esse tipo de reflexão, né? A escolha do objeto, a eleição do objeto, a mãe fica no segundo plano e a irmã aí, né, como a lei, né, interna, psíquica, né, aquela que rege. Só para destacar essa palavra que eu gosto Gostei bastante. dessa sua observação, muito boa. Obrigada. Eu adoro esse jogo de palavras, né? Mas, enfim, vamos continuar. Foi a motivos dessa espécie que se originam da vontade de poder, do instinto de afirmação do indivíduo, que Alfred Adler subordinou à conduta sexual do ser humano, como tudo ou mais. Sem negar a vigência de tais motivos de poder e privilégio, nunca me convenci de que eles pudessem ter o papel dominante e exclusivo que lhes é atribuído. Se não tivesse conduzido a análise de meu paciente até o fim, eu me veria obrigado, pela observação desse caso, a corrigir no sentido de Adler a minha opinião preconcebida. Inesperadamente, a conclusão dessa análise trouxe um novo material, no qual novamente se mostrou que esses motivos de poder, em nosso caso a tendência ao rebaixamento, haviam determinado a escolha de objeto apenas no sentido de uma contribuição e racionalização, ao passo que a determinação verdadeira, mais profunda, me permitia conservar as convicções anteriores. Quando chegou a notícia da morte da irmã, disse o paciente, ele mal sentiu dor. Obrigou-se a dar mostras de luto e pôde se alegrar com toda a frieza por ter se tornado o único herdeiro da fortuna. Havia vários anos sofria da sua doença, quando sucedeu aquilo. Confesso que por um bom período essa informação me fez inseguro no diagnóstico do caso. Era de supor, não há dúvida, que a dor referente à perda do mais querido membro de sua família teria a expressão inibida pelo ciúme, ainda existente em relação a ela, e pela intervenção de seu amor incestuoso, que se tornara inconsciente. Mas eu não conseguia renunciar a um substituto para a irrupção de dor que não acontecera. E ele foi encontrado, finalmente, numa outra expressão de sentimento que, para meu paciente, continuava incompreensível.
Poucos meses após a morte da irmã, ele fez uma viagem à região em que ela havia morrido. E lá procurou o túmulo de um grande escritor que era então seu ideal, chorando lágrimas ardentes sobre esse túmulo. Foi uma reação estranha também para ele, pois sabia que mais de 2 gerações haviam passado desde a morte do venerado escritor. Só a compreendeu ao se lembrar que seu pai costumava comparar os poemas da irmã falecida aos do grande poeta. Ele me havia dado uma outra indicação do modo correto de apreender essa homenagem, aparentemente dirigida ao poeta, graças a um erro no seu relato, que pude destacar então. Antes ele tinha informado repetidamente que a irmã se suicidara com um tiro e teve de fazer a correção de que ela, de fato, havia se envenenado. Mas o poeta foi morto num duelo com pistolas. Aqui a gente vê aí certa aproximação entre o tal do poeta e a figura da irmã, né? Para o Freud aparecia como algo absolutamente obscuro o fato de que quando a irmã morreu, o tal do Homem dos Lobos não chorou, né? Não teve aí não entrou em um processo de luto, né? E aí, para o Freud, o que aconteceu foi que houve uma espécie de substituição aí, né? Então, um tempo depois, o tal do Homem dos Lobos foi lá no país onde a irmã dele tinha morrido e chorou no túmulo de um poeta lá, né? Então, é como se o Freud entendesse que a gente teria aí nesse ato uma confirmação desse luto pela irmã, né? Que não foi expressado lá de forma, vamos dizer assim, concreta, né? Não foi expressado lá no momento em que a moça morreu, mas que depois pôde ter aí algum tipo de expressão através desse jogo de substituição, né? Eu ia fazer só uma pontuação sobre isso, que para mim parece que com relação à forma dele, né, de se relacionar às outras mulheres e elas serem, de certa forma, inferiores, né, a ele, parece que ele não conseguiria, né, assim, demonstrar esse sofrimento por uma mulher que negou ele, né, mesmo sendo a própria irmã. Então eu não sei, assim, parece para mim meio que uma afronta com o feminino, né? Com esse feminino que recusa ele. Então, parece para mim que para ele foi muito mais fácil, né? Não claro, mais fácil demonstrar isso por um poeta, sei lá, até de ordem que é masculina, no caso. Por mais que o pai dissesse que esse poeta, né? Os poemas da irmã pareciam lembravam esse poeta. Uhum. Interessante, gostei, Nicole. Não tinha pensado nisso, né? O poeta, né, é homem aí no caso, né? E realmente pode ter facilitado, né? Porque na tal da eleição do objeto, né, essas mulheres elas são sempre rebaixadas, né? Então, pode ser aí uma questão dele mesmo com o feminino, né? Não sei como é que isso vai aparecer depois, né? Estou aqui, eu li esse caso há muito tempo, viu, pessoal? Então, primeira mão aqui, eu estou avançando junto com vocês. Vamos lá. Agora, volto à história do irmão, que devo expor de maneira pragmática por um certo trecho. Verificou-se que a idade do menino, a época em que a irmã principiou as manobras sedutoras, era de 3 anos e 3 meses. Isso ocorreu, como já disse, na primavera do mesmo ano em que os pais, ao regressar no outono, o encontraram profundamente mudado. É natural estabelecer um nexo entre a mudança e o despertar de sua atividade sexual,
havia nesse meio tempo. Como reagiu o garoto às tentações da irmã mais velha? A resposta é com a recusa, mas ela era relativa à pessoa, não à coisa. A irmã não lhe era agradável como objeto sexual, provavelmente porque a relação entre os dois já era determinada de modo hostil pela competição no amor dos pais. Ele a evitava e as solicitações dela também cessaram. Mas ele buscou conquistar, no lugar dela, outra pessoa mais querida. E informações da própria irmã, que invocara Anânia como modelo, orientaram sua escolha para esta. Ele começou então a brincar com seu membro diante da Anânia, o que, como em muitos outros casos em que a criança não esconde, o onanismo deve ser apreendido como tentativa de sedução. A Nânia o decepcionou, fez uma cara séria e explicou que aquilo não era bom. As crianças que faziam aquilo ficavam com uma ferida no lugar. Continuo? Nada, nenhuma pontuação a fazer? Não, vocês têm, pessoal? Vocês fiquem à vontade aí para ir falando aí. Então tá bom, gente, vocês me dão um toque, senão eu Pois continuo é, assim. o pessoal, não, você pode ir, aí se o pessoal não falar nada, a gente vai Tá seguindo. bom. O efeito dessa comunicação, que equivaleu a uma ameaça, deve ser acompanhado em várias direções. A dependência do menino, em face da Nânia, foi relaxada. Ele pode ter se aborrecido com ela, mais tarde, quando se estabeleceram seus ataques de fúria, verificou-se que estava realmente zangado com ela. Mas era característico dele defender primeiramente com obstinação, diante de algo novo, toda a posição libidinal que devia abandonar. Quando a governanta surgiu em cena e xingou e expulsou do aposento a Nânia, tentando destruir sua autoridade, ele exagerou seu amor à insultada e assumiu um comportamento brusco e desafiador perante a governanta agressora. No entanto, ele começou a buscar em segredo um outro objeto sexual. A sedução lhe havia dado a meta sexual passiva de ser tocado nos genitais. Veremos de quem ele pretendia obter isso e que caminhos o levaram a essa escolha. Corresponde inteiramente às nossas expectativas saber que com suas primeiras excitações genitais teve início a sua pesquisa sexual e que logo ele deparou com o problema da castração. Nessa época, ele pôde observar duas garotas urinando, sua irmã e uma amiga dela. Com sua perspicácia, tal visão já poderia levá-lo a compreender os fatos, mas ele se comportou como sabemos que fazem outros meninos. Rejeitou a ideia de que via confirmada a ferida com que a Nânia o ameaçara. E deu a si mesmo a explicação de que aquilo era o bumbum da frente das meninas. O tema da castração não estava eliminado com essa decisão. Em tudo o que ouvia, encontrava novas alusões a ele. Certa vez, quando as crianças receberam bastões de açúcar coloridos, a governanta, que era dada a fantasias cruas, afirmou que eram pedaços de serpentes cortadas. A partir disso, ele se lembrou que o pai tinha encontrado uma serpente durante um passeio e a tinha feito em pedaços com sua bengala. E leram-lhe a história, em Renard, a raposa, do lobo que quis pescar peixes no inverno e usou a cauda como isca,
o que fez a cauda se partir no gelo. Ele aprendeu os diversos nomes com que se designam os cavalos, conforme seu sexo esteja ou não intacto. Portanto, o pensamento da castração o ocupava, mas ele ainda não lhe dava crédito, nem sentia medo. Outros problemas sexuais lhe surgiram dos contos que naquele tempo conheceu, no Chapeuzinho Vermelho e nos 7 Cabritinhos. As crianças eram tiradas da barriga do lobo. Então, o lobo era um ser feminino. Os homens podiam também ter crianças no corpo? Naquele momento, isso ainda não estava decidido. Fora isso, na época dessa investigação, ele ainda não sentia medo do lobo. Então, novamente aqui a gente vê a figura do lobo aparecendo, né? Então, aparece aqui tanto nessa história do Chapeuzinho Vermelho e os 7 Cabritinhos, aparece aqui com relação a essa questão do lobo que vai pescar os peixes, né? Então, a gente vê novamente aí essas figuras aparecendo. E quando a gente iniciou esse tópico 3, né? Tem a figura também da governanta, né? Que fala, olhem só o meu rabinho, né? Que é um elemento aí que também faz alusão aí a essa imagem, né? E é interessante também observar, né, PH, a influência da literatura, né? Ah, sim. Por meio dessas histórias, né, quanto que isso trabalhou com a fantasia dele, né? Pelo que eu me lembro, essa questão da literatura vai aparecer na análise do sonho também, né? Então, o Freud, quando ele for analisar o famoso sonho lá do Homem dos Lobos, ele vai fazer referência também a algumas histórias que o Homem dos Lobos tinha contato através de livros, né? Então, isso de alguma maneira entra aí nesse circuito, né? Sim. Alguma pontuação a mais, gente? Posso continuar? Sobre isso, tem aquele livro do... Ai, meu Deus, que ele trabalha justamente o papel da fantasia nos contos de fada. É o Bruno Bettelheim. É uma indicação de leitura só sobre isso. A Psicanálise dos Contos de Fada, né? Não, esse livro é famoso, eu nunca li. Isso. Mas tá lá. Exatamente isso aí, muito bom esse livro. Paola, se você puder fazer a gentileza de colocar no chat, você coloca sim, o autor? Coloco sim. Eu esqueço. Tá bom. Vou mandar no grupo depois. Eu não sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vou colocar lá no grupo depois. Coloca no grupo, que aí fica para todo mundo aí. Isso. Tá bom. Então, continuando. Uma comunicação do paciente nos abrirá o caminho para compreender a mudança de caráter que se evidenciou durante a ausência dos pais, em conexão mais remota com a sedução. Ele conta que deixou de se masturbar logo após a recusa e a ameaça da Nânia. Sua vida sexual, que começava regida pela zona genital, sucumbiu então a uma inibição exterior e, por influência desta, foi remetida de volta a uma fase anterior, de organização pré-genital. Em consequência da supressão, do onanismo, a vida sexual do garoto assumiu caráter sádico-anal. Ele se tornou irritadiço, atormentador, satisfazendo-se dessa maneira junto às pessoas e aos animais. Seu principal objeto era a querida Nânia, que ele sabia mortificar até lhe arrancar lágrimas. Assim, ele se vingava nela pela rejeição sofrida e, ao mesmo tempo, satisfazia seu desejo sexual na forma correspondente à fase regressiva. Ele começou a praticar crueldades com pequenos animais.
a pegar moscas para lhe arrancar as asas, a esmagar besouros com os pés. Em sua fantasia, ele gostava também de bater em animais grandes, como cavalos. Portanto, eram sempre ocupações ativas, sádicas, de seus impulsos anais trataremos depois, num outro contexto. O que vocês acham aqui dessa parte, né? Chamou alguma coisa a atenção de vocês? Olha, o cachorro aqui já chegou aqui, ó. Nossa, é tanta coisa nessa parte, né? É Olha tanta aí, informação. O que você pensou aí, Giovana? O que te chamou a atenção? Eu fico pensando que, né, levo aí para os nossos dias, né, nas escolas muitas vezes, quando as crianças, né, são pegas mexendo nos membros ou nos membros dos colegas, né, o modo com que isso é colocado para elas, né, o modo como, por exemplo, a Nânia colocou, né, ameaçando, falando de uma ferida, né, o quanto que isso pode ser, assim, é marcante na vida dessa criança, né, a ponto dele regredir a essa fase, né. Eu sinto que ele estava ali caminhando ali numa questão, né, do mostrar, da fase ali genital, e de repente vem uma, né? Isso é um elemento muito característico da obra do Freud, né? Ele entendia a tal da sexualidade a partir dessa dinâmica de desenvolvimento progressivo, né? Então, tem um tempo e uma flecha. Olha, tem alguém tentando entrar aqui, a camarada Cintia. Tem um tempo aí, né, que de alguma maneira se impõe e uma espécie de progressão no que diz respeito ao desenvolvimento, né? Então, essa fase genital aqui seria uma das últimas, e o Freud ele coloca isso, né, que sempre que há uma espécie de impasse, né, existe essa tendência a uma regressão a uma fase anterior do desenvolvimento sexual. Por que isso acontece? Porque seria justamente nessa fase anterior que o indivíduo, ele, de alguma maneira, conseguiria certa segurança, né? Então, se ele tem uma espécie de dinâmica de frustração em um determinado desenvolvimento, né? Se ele tem em uma determinada fase, a tendência é ele retornar para a fase anterior para, de alguma maneira, conseguir essa segurança que ele não conseguiu aí na fase posterior, né? Então, aqui ele está colocando justamente isso, né? Então, e perceba que também tem essa segunda rejeição aqui, né? Porque a gente já viu a rejeição do Homem dos Lobos no que diz respeito à figura da irmã, né? Aqui a gente está vendo essa rejeição no que diz respeito à figura da Nânia, né? Então, são duas rejeições aí que a gente encontra, né? E aí, bem marcado também para a gente essa caracterização da fase anal como algo que está às voltas, que tem a ver aí com essa dimensão da agressividade, né? Com essa dimensão sádica, né? Então, fica marcado aqui para a gente também essas características, né? Que ele está prometendo, inclusive, analisar depois a partir de outra perspectiva, né? De um outro contexto. Mas isso é bem freudiano, né? Dá para se pensar a psicopatologia freudiana a partir desse elemento que ele está colocando, né? Ele não está falando que é só um movimento natural, que talvez possa vir a acontecer, mas se acontece isso, uma ruptura no desenvolvimento normal do Homem dos Lobos aí, que estava culminando na sua fase genital, quando ele regressa para uma fase sádico-anal, é uma elaboração de uma certa psicopatologia? Para o Freud, a fixação nesses estágios iniciais é sempre problemática para o Freud. E é justamente a perspectiva de desenvolvimento meio que progressista, né? No sentido de que a tal da fase final, né, seria o melhor arranjo, né? Seria o melhor tipo de desenvolvimento possível para a sexualidade, né? Então, sempre que tem uma fixação nessas fases anteriores, muito primárias, a gente tem uma configuração propriamente psicopatológica, né? É algo que, inclusive, foi bastante criticado por alguns outros autores, né? Que entendiam que a gente não poderia ler essas fases a partir dessa dinâmica progressista, né? Porque isso impõe certa normatização, entende? No sentido de como você vai compreender a sexualidade, como se a sexualidade na expressão genital fosse
aquilo que de mais saudável a gente teria, aquilo que de mais completo a gente teria, né? Então, com, por exemplo, os desenvolvimentos do Lacan, isso cai por terra, né? Porque o tempo passa a ser lógico, né? E você não vai poder fazer essa compreensão linear aí dessas fases, né? Mas isso é as histórias do Lacan, né? Com Freud, isso está colocado dessa forma. Até a utilização da palavra normal, muitas vezes, que o Freud coloca nos textos dele, em oposição à neurose, né? Ah, não, pois é, rapaz. Isso aqui, quem primeiro me chamou a atenção para esse fator, que eu nunca tinha me atentado, foi o camarada Bergson, que mora aqui em Fortaleza. Uma vez ele me mostrou, pegar, você nota que o Freud a todo tempo está falando sobre essa questão da neurose, né, de pessoas em oposição a pessoas normais, né? Se vocês prestarem atenção, tem sempre essa oposição no Freud. E é algo que talvez coloque em xeque a compreensão muito difundida de que o Freud, de alguma maneira, ele abole essa oposição entre normal e patológico. É fato que quando a gente vai para os primeiros textos, principalmente, inclusive, a gente encontra a tal da psicopatologia da vida cotidiana. A gente encontra certa tentativa de fazer uma demolição dessa oposição, né? Mas, mesmo assim, a gente encontra recorrentemente o Freud fazendo uma espécie de referência a certa dimensão de normalidade, pelo menos em alguns momentos da obra, sabe? No meio da obra isso é muito comum de encontrar. No final isso vai ser meio que relativizado, porque, por exemplo, quando a gente chega na análise terminável e interminável, ele vai falar que esse ideal de normalidade seria uma espécie de fantasia, né? De quem nunca a gente encontraria esse ideal de normalidade, né? Mas a gente, de alguma maneira, precisaria estar atento para o fato de que, em alguns outros momentos, isso aparece de forma um pouco mais complicada, né? Alguém ia falar aí, né? Era eu acho. Tá ouvindo? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, Caroline. Ontem não estava funcionando o microfone, enfim. É o primeiro caso que eu tô lendo do Freud, né? E de maneira bem vulgar, assim, quando eu não conhecia a psicanálise, a gente sempre fazia essa crítica, né, enquanto feministas, que os histéricos eram os homens, né? E eu tô achando muito interessante que eu tô lendo aqui e tem sempre essa questão do feminino, né? A rejeição da irmã, aí tem a Nânia, aí é que o lobo era um ser feminino ou os homens também podiam ter crianças no corpo. E, enfim, não sei se isso é algo muito batido, mas isso está me chamando bastante atenção, assim, o tanto que isso pode ser determinante, né? Essa forma como a organização do feminino e do masculino tem interferência, né? Enfim. Sim, sim. De fato tem, né, para o Freud. E aí tem muito peso, né? Essa questão da diferenciação e a forma como ele se via perante a irmã, né? Teoricamente ele teria que ser melhor que ela, né? E ele não conseguia lidar com isso, desestabilizava ele, a ponto dele não chorar quando a irmã morreu. E, enfim. O Freud tem textos onde ele fala especificamente sobre essa diferença anatômica, né? E como dessa diferença anatômica, de alguma maneira, ensejaria aí processos psíquicos diferentes, né? Ele daria em coisas diferentes. Eu acho que é um texto de 20 e pouco, eu não estou lembrado agora o nome, meu Deus, e os livros não estão aqui. Mas é um livro de 20 e pouco, é um texto de 20 e pouco. Se alguém lembrar, me diga. Está naquele volume amarelo, o volume do Eu e do Isso. Da Companhia das Letras. Se eu não me engano. 24, né? Que é lá que tem a tal da ideia de que a anatomia é o destino, né? Então, o Freud, de alguma maneira, entendia que essa dimensão anatômica ela poderia ensejar em problemas diferentes no que diz respeito ao psíquico, né? Esse texto, inclusive, é muito polêmico, né? Dê uma olhada lá depois, que o negócio é tenso. Mas eu acho super interessante essa questão do normal ser o masculino, né? Porque parece que o problema de gênero sempre foi da mulher, sempre foram de outros, né? Que não do homem. Hoje a gente vê que não, o problema de gênero é do homem também, né?
e atinge e determina muitas coisas, muitos comportamentos, enfim. E é interessante isso, para lendo esse caso, assim, porque ele era completamente desestabilizado por essa questão, né? Enfim. Eu, só trazendo o nome do texto, eu acho que é algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os Exato, sexos. exatamente. Obrigado, viu, Paula? Nada. É E até exatamente onde eu isso. lembro desse texto também, a diferença anatômica não é de todos os atributos físicos que podem diferenciar uma mulher, mas a presença ou não do pênis, né? Sim, sim, exatamente, né? Então é um texto, a camarada Caroline mencionou aí o tal do feminismo, né? É um texto que as feministas deitam e enrolam em cima dos psicanalistas, né? Então fazem aí a festa, porque de fato a gente tem uma série de colocações extremamente problemáticas, né? No que diz respeito a essa compreensão aí dessa questão da sexualidade. Né? Então, vocês E é vão ver... engraçado. Opa, Ah, Paulo. desculpa, PH, te interromper. Não, rapaz, pode falar. Mas é muito bom essa discussão ser levantada, porque de fato, né, assim, é algo muito caro a psicanálise, porque os substitutos fálicos, eles vão ser procurados não só pelo sexo masculino, mas pelo sexo feminino também, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ver que isso acontece nos dois lugares, né? Mas é justamente isso. A gente está falando aqui dessa dimensão anatômica, né? Então, isso de alguma maneira está presente e é importante em alguma medida para o Freud, embora isso de alguma maneira seja relativizado em alguns pontos. Então, por exemplo, se vocês vão lá para o texto da feminilidade, ele vai fazer uma espécie de teorização sobre a insuficiência aí da colagem do feminino com a anatomia, né? Do masculino com a anatomia. Então, lá tem algumas indicações sobre isso, né? E que são, de alguma maneira, interessantes para a gente, né? De alguma maneira, apontam aí para a ideia de que o Freud, em alguma medida, estava atento aí a algumas coisas, né? No entanto, e esse é o problema, né? Um texto, ele de alguma maneira não se esgota em determinadas acessões, né? Não se esgota em determinadas citações. Eu acho, vou ser sincero com vocês, eu acho muito engraçada a leitura que a gente faz, por exemplo, desse texto da feminilidade, que é um texto de 33, texto tardio, lá das Novas Conferências. Porque o que se lembra desse texto é, primeiro, essa primeira constatação que eu falei, nessa primeira citação, e segundo, a última citação do texto, que se vocês quiserem saber mais sobre a feminilidade, indaguem os poetas, que não sei o quê, né? Então, o que se lembra desse texto são essas duas citações, praticamente. O que tem antes, no meio aí desse negócio, ninguém fala, né? E se vocês forem lá, vocês vão ver o Freud colocando uma série de questões muito complicadas, porque, embora ele tenha, é o que eu disse, né? Essa primeira citação dele falando sobre certa insuficiência da anatomia para dar conta desse debate, essa primeira citação ela aparece no início do texto. E aí ele coloca isso, e é muito impressionante, porque, apesar dele colocar isso, ele começa, a partir daí, fazer uma série de considerações sobre as mulheres, né? Não exatamente sobre o feminino, esse é o problema, né? Ele fala sobre as mulheres, e aí ele vai falar que as mulheres têm menos supereu, que as mulheres são vaidosas porque têm inveja do pênis, que querem compensar, vai falar lá a história que a gente já tinha comentado aqui, né, que as mulheres têm certo enrijecimento dentro do ponto de vista do caráter, né? Então, a partir de determinada idade, elas não conseguem mais mudar com tanta facilidade, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vê no texto e ninguém comenta. Eu acho impressionante, só comenta essas duas coisas do texto. E essa reflexão que talvez pudesse ensejar um debate um pouco mais crítico, fica um pouco de lado. Então, a gente precisa estar atento para a gente não tomar o texto por algumas citações muito repisadas, de estar atento, vamos dizer assim, para o fato de que um texto ele abarca muitas frentes, né? Ele pode apontar para muitos lados e a gente precisa estar atento para essas dinâmicas, porque senão a gente fica com essa imagem meio romântica do Freud, salvador do feminino, né? Freud feminista Sim. E tal. Isso
Sobre isso, eu acho muito interessante tu falar, porque eu estudei o Édipo no semestre passado na faculdade, e é com essas lentes que eu tô vendo mais ou menos isso. E eu acho engraçado porque na maneira que me passaram, né, a questão de não saber lidar, né, estaria com a mulher. Esse lugar de não entender, de falta, talvez, e uma maneira muito romântica, assim. E eu fiz um trabalho que a professora pediu para eu fazer um trabalho sobre feminismo e psicanálise, e nunca na minha visão de feminista o Édipo foi aceitável, assim, e depois eu até quis estudar mais sobre isso, porque eu pensei, tá, não pode ser só isso. Uh, e, e a principal crítica que eu conhecia era com relação ao Édipo, né? Essa questão da inveja do pênis, da maternidade, e como isso corrobora pro que a gente tem de feminismo e, enfim, a posição da mulher hoje, e, enfim. Mas que interessante você estar aqui estudando Freud, né? E se colocando a pensar isso, né? Porque geralmente a postura é mais crítica, né? De colocar Freud como aquele né? Porque a gente tem que ler Freud com carinho, não só as feministas, né? Mas todo mundo, né? Porque ele é fruto do tempo dele lá atrás, né? Enfim, legal você estar aqui estudando. Paula, você falou uma coisa que veio na minha cabeça também, né? Eu sou mulher, me considero feminista e eu amo Freud. Eu tenho que ter uma paciência muito grande, às vezes, para ler certas coisas, né? Sim, sim. O tempo que ele viveu e a sociedade que ele viveu, né? Então, se você pega os primeiros casos dele, era a histeria e era na mulher. Né? Hoje em dia isso não se configura mais. É difícil a gente ver as histéricas do Freud, que nem a gente fala, né? Porque era um período em que a mulher não falava, né? Ela não podia, então ela sofria, né? Então é uma visão da mulher que hoje a gente não tem mais, né? E eu acho que assim, quando eu tive o primeiro contato com a psicanálise e li o Édipo, eu pensei exatamente com a Carolina, não é possível que seja isso, né? Mas é que às vezes é uma leitura muito básica, né? Se você se aprofundar nessa questão do complexo de Édipo, existem muitos autores hoje em dia que dão mais conta, principalmente da questão da mulher no Édipo, né? O que é, qual é essa relação com o pai, com a mãe, com o ter ou não ter. E eu tento pensar numa questão de não inferioridade, mas de diferença, né? Porque se você trabalha ali com criança, elas percebem a diferença anatômica, né? E não que tenha algo de tipo assim, mas inferior ou inferior. Não, é diferente, superior. porque por que ele tem e eu não tenho? Né? As crianças perguntam isso de fato, né? Chega a ser engraçado, não desse jeito tão psicanalítico, mas bom, tem uma diferença entre mim e ele. E eu vejo a diferença, em mim eu não vejo essa diferença, né? O órgão feminino, ele é interno, então uma criança não tem uma dimensão disso, né? Então, eu acho que, assim, existem hoje muitos autores da psicanálise que dão conta disso, e principalmente feministas, né? Ontem eu assisti um curso da Casa do Saber, que está sendo gratuito, da Maria Homem, que fala sobre a mulher. E a Maria Homem é fantástica, né? Para falar essa questão da mulher, do feminino na psicanálise, né? Então, assim, ler Freud e ver essas coisas dói um pouquinho, mas a gente tem que fazer uma calma, né? Eu concordo com você. E eu já tinha feito letras, então a gente tem essa questão do distanciamento da leitura para fazer uma análise, mas eu não tinha curiosidade de ler Freud, enfim, lendo pela necessidade real mesmo. Mas nesse sentido, a minha crítica sempre foi como a psicanálise se posicionou perante essa descoberta, né? Porque para mim o que Freud fez, politicamente falando, foi uma constatação. E não foi além, né? Não, muito pelo contrário, hoje a gente vê uma glamorização da tripla jornada de trabalho por causa da maternidade, né? E questões desse tipo, assim, meio que é isso, idolatram ele por, não, fez uma constatação, tá, mas como é que a psicanálise se comportou perante isso, assim, né? E eu digo que existe um descompasso da psicanálise com o feminismo, né? Nesse sentido, é essa minha afirmação, que não atinge, assim, quem deveria atingir, enfim. E é só isso, mas eu tô achando bem interessante, de qualquer forma. Eu acho Gente, oi, desculpa.
Eu não sei se eu posso falar, eu cheguei atrasada hoje, eu estou trazendo minha avó ao médico, mas nessa discussão de vocês, eu pensei uma coisa que eu escutei esses tempos que eu acho muito interessante. O professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, eu não sei se vocês conhecem, ele tem Instagram, ele está fazendo bastante trabalhos agora, bastante lives. E aí ele comentou uma coisa que eu achei muito legal, que foi, todos os autores são datados. Então, tipo, a discussão que a gente está tendo hoje, ela é datada. Daqui a algum tempo, isso que a gente discute hoje em dia em qualquer campo vai ser considerado datado. Então, acho que a gente tem que pensar isso. O que se extrai do Freud e que serve para a gente pensar hoje? Pensar a teoria, pensar a psicanálise e também pensar a delimitação do que é a psicanálise, para que ela serve, ou que psicanálise que a gente está fazendo. Porque às vezes fica essa coisa, né? Essa coisa de, o que a psicanálise tem a dizer sobre o feminismo? Talvez não seja nada. Talvez a gente tem que ir lá ouvir o feminismo para daí pensar no que isso vai respingar na psicanálise. Eu tô mais ou menos de acordo. Você quer falar, Johan? Eu queria falar. Fala aí, depois eu falo. Pode falar, não, você já ia antes. Não, enfim, não, eu vou fazer só um breve comentário. É que eu acho que, por exemplo, quando a gente vai ler Freud e a gente justifica que ele é filho do tempo dele, é lógico que a gente tem que ler com a cabeça de uma contextualização histórica de quando Freud escreveu e como os valores daquela época influenciavam também na sua escrita. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que já em 1917, com a Revolução Russa, já tinha um debate feminista bastante ativo. E tanto a Krupskaya, que era a mulher do Lenin, como a Kollontai, que também assumiu grandes postos ali dentro da Revolução Russa, já estavam fazendo um imenso debate dentro do feminismo. Então, não é que o Freud não havia contato com nenhum discurso feminista e, portanto, escreveu essa forma. Talvez ele nem tenha gostado e nem querido ouvir também as feministas. Eu acho que isso também tem que entrar na conta. Não é uma posição tão passiva assim, né? É esse o meu ponto. Ele escolheu as referências dele, né? Pois é, sobre isso, o Johan, tem também essa coisa que o Johan levantou aí, eu acho que é importante também a gente ter de alguma maneira no nosso horizonte. Por quê? Porque talvez quando a gente fala que um autor era filho do tempo dele, ou qualquer coisa desse tipo, a gente obviamente está apontando aí para essa dimensão de uma contextualização, que é muito cara e é muito salutar para a nossa análise, mas a gente também, em alguma medida, faz uma espécie de reducionismo histórico, né? Que é justamente isso que o Johan está alertando. Né? O fato, por exemplo, de que não é porque um autor estava inserido em determinada época que todo mundo naquela época falava a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, tem alguns exemplos muito práticos em relação a isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, em determinado momento histórico, o Schopenhauer na Alemanha, fazendo uma determinada filosofia dentro lá da universidade, em uma sala, e na sala do lado a gente tinha o Hegel, né, que falava coisas absolutamente díspares, né, do que o Schopenhauer falava. Então, e isso é muito interessante. Esse exemplo é interessante porque quando a gente vai, por exemplo, para o Freud, a gente vê ele se apropriando de uma série de elementos que estão colocados teoricamente pelo Schopenhauer. Anos depois, vai lá o tal do Lacan e se apropria não de Schopenhauer, mas de Hegel, né? Que vai diametralmente oposto, dentro de um ponto de vista teórico. Né? Então, o que é que a gente está percebendo aqui? Que a gente encontra, numa mesma época, a possibilidade de se posicionar de forma diferente sobre os mesmos problemas. E a colocação do Johan também em relação ao feminismo é importante para a gente, porque o Freud ele não estava alheio a um debate feminista. Então, tem duas citações do Freud, eu escrevi inclusive uma vez sobre isso no Instagram, tem duas citações do Freud falando sobre o movimento feminista dentro da obra dele. Nas duas citações, ele rejeita o movimento feminista, né? Dizendo que, inclusive, não vai ceder às considerações que elas estão fazendo. Né? Então, na primeira citação, eu posso até mandar depois para vocês o texto e as citações, mas na primeira citação, que é de 20 e pouco, ele fala que as feministas já estão, de alguma maneira, interrogando ele, né? Já estão, de alguma maneira, colocando ele na parede sobre essa história de complexo de Édipo e toda essa discussão sobre a sexualidade, mas que ele vai se manter firme ali naquela posição e sustentar aquilo que ele está colocando. Na outra citação, que é uma nota de rodapé, ele fala que
ele está sendo interrogado dentro do próprio campo psicanalítico, por psicanalistas. Entende? Então, tem uma interrogação que é de fora, mas tem uma interrogação que ele também estava sofrendo de dentro. Então, nem no movimento psicanalista, nem no interior do nosso movimento, a gente tinha essa unidade. Já na época do Freud, já tinha gente tentando tensionar alguma coisa ali, né? Então, é importante a gente ter isso em consideração para a gente não fazer, talvez, uma leitura muito carente dessas complexidades, né? De a gente não entender que não. Tinha um debate que estava posto e o Freud politicamente sustentou uma determinada posição. Então, isso tem consequências teóricas, isso tem consequências políticas, né? Então, a gente não pode estar alheio a isso, porque é muito fácil também a gente dizer só que era filho do seu tempo, porque muita coisa passa aí se a gente diz isso, né? Sim, tem muitas questões em xeque aí, né? Muitos movimentos, muitas contradições, muita Sim. política, né? Mas o comentário da camarada Giovana é interessante, né? Porque ela diz, né? Quando eu tô lendo Freud e tal, tem umas horas que dói, né, na gente. Bom, essa é a questão, talvez não precise doer, né? Se a gente encara que o Freud simplesmente está morto e a gente está pegando o texto dele, né? A gente está se servindo dele para construir alguma coisa. Então não precisa doer, né? Talvez doa porque a gente fique nessa coisa, né? Porque senão entra numa idealização. A figura do herói, né? Freud é um gênio, não, e ele era um homem, né? Ou, no caso, Isso. um ser Importante para humano. ir para frente, né, Jerusa? Eu acho que se a gente fica nessa idealização, então assim, bom, Freud não deu conta, então a psicanálise não dá conta? Exato. Não, né? É assim, não, é um ponto aí do Freud que precisa ser discutido para ir para frente, né? Para produzir mais, enfim, para dar continuidade. Até a gente humanizar esse Freud, né? Para que a gente não caia na tentação de julgá-lo. Como psicanalistas, isso é péssimo. Isso, e cai no erro de colocar ele na categoria de Deus, né? Assim como Lacan também, né? Também. Sim. A única colocação que eu ia fazer era que eu acho que é até engraçado, né? De tipo, normalmente o PH tava falando, normalmente o pessoal lembra disso e disso, desse texto. E quando ele foi dado assim no caso em aula pra gente ler, a primeira coisa que aconteceu quando juntou todo mundo foi todas as mulheres da sala ficaram perplexas e muito brabas com aquele texto. E a professora, né, que tinha um pouco mais de idade, falando: feminilidade é um texto lindo do Freud. E todas as meninas ficaram tipo assim: meu Deus, ele foi machista pra caramba nesse texto. Então, assim, pra mim foi um movimento inverso, não foi de tipo, ai, nossa, Freud fez várias coisas, Rapaz, e aí agora eu tô decepcionada. Foi tipo, nossa, eu tô decepcionada. E aí depois eu tive que começar lendo com mais cuidado, e meio que, tá bom, ele falou do lugar dele, de macho, branco, hétero, europeu, pipipi, popopó. E aí... Essa geração vem forte, essa geração vem forte. Eu não queria estar ensinando Freud pro pessoal, não, viu? Na universidade, rapaz, o negócio vem pesado, né? É verdade, gente. As pessoas muito identificadas com os discursos ali também, né? Acho que faz parte de juntar os caquinhos do Freud, né? Que nem a Nicole falou. No primeiro momento, essa raiva dele, né? Ele me frustrou. Eu achei que era o Freud. O Freud critica assim, fala, não liga para o feminismo, como assim? Aí depois você vai lendo aí, né? Vai juntando, vai integrando o objeto, vamos dizer assim. Nesse trabalho, só dar uma dica, né, para os meninos. Que nesse trabalho que eu fiz, eu usei a Cecília Toledo como referência. Ela tem um capítulo no livro dela, ela é marxista. Ela tem um capítulo no livro dela que ela fala só do complexo de Édipo. É claro, é uma visão marxista do complexo de Édipo, tá? Às vezes tem elementos ali que talvez não façam sentido para a psicanálise, enfim, porque é de fora, mas tem coisas para se considerar. E uma citação muito boa que ela traz é que, independente de como a psicanálise foi usada, né, é nossa responsabilidade, a partir de agora, reconhecer essas questões e fazer avançar a questão, né, nesse sentido político da coisa, assim. Esse distanciamento, ele existe,
até que ponto a psicanálise é atravessada por essas questões, porque a psicanálise sempre falou disso, né? E esse é o ponto. E nada foi feito. Enfim. Bom, dentro da psicanálise mesmo, a gente já tem desenvolvido, acho que alguém falou aí, uma série de críticas, né, em relação a esses pontos freudianos. Então, mas é importante, por exemplo, se você vai lá no seminário 17, o Lacan está demolindo o complexo de Édipo, né? Então, você vê o Lacan derrubando total lá, sem dó nem piedade, né? Se serve ou não para a gente, de alguma maneira a gente tem que estar atento, porque esse é o ponto, né? Talvez, em muitos sentidos, o Lacan tem lá os seus problemas também em relação a tal da sexualidade, né? Em relação a essa dinâmica da diferença, né? Então, os estudos de gênero tentam tensionar alguma coisa aí, né? Falando que a psicanálise trabalha com binarismo, de alguma maneira, né? Então, sim, não, em que medida, né? O que é que a gente pode produzir de novo, né? Então, tudo isso aí tá aberto, mas a gente só pode conseguir alcançar, de alguma maneira, esse debate se a gente, de alguma maneira, não se dói tanto, né? Se a gente encara o texto pelo texto, né? Se a gente consegue ler o Lacan com certo distanciamento, que faz com que a gente não tenha esse apaixonamento do mesmo jeito que... Porque não adianta nada a gente deixar de apaixonar pelo Freud e se apaixonar pelo Lacan, né? Convenhamos, não avançamos muito, né? Então, é isso. Vamos fechar por aqui hoje, tá bom? Esse final a gente deu um sprint aqui nesse debate, né? No final, acho que foi interessante para a gente colocar algumas coisas. Foi ótimo. São Foi 2h30. ótimo, gente. E aí a gente está parando aqui na página 37 e vamos retomar na próxima semana, ok? Ok, obrigada. Boa semana. O PH está com fome, gente. Vocês estão percebendo? Olha, paramos por aqui, eu não aguento mais falar de... Não só ele, Jerusa. Olha como ele fica vermelho. Que é isso. Deixa eu perguntar logo aqui, que toda vez eu fico perguntando, né? E às vezes talvez a pessoa fique meio assim, mas alguém quer ficar já responsável pela leitura do próximo? Quer já se candidatar? Eu posso. A camarada Paola, tá aí. Então, na próxima semana, a camarada Paola fica responsável, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Até, tchau, tchau. Tchau. Bom almoço. Obrigada.